Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rita de Cássio Almos Pedroni, ortopedista funcional dos maxilares, e hoje vou conversar sobre o impacto da mordida cruzada posterior unilateral na mastigação e, consequentemente, no desenvolvimento da criança. Essa maloclusão, ela tem uma particularidade que é a de se desenvolver muito precocemente. Ela pode se iniciar tão cedo quanto a erupção dos molares decíduos. E por isso mesmo, quando a criança chega no consultório e nós mostramos para os pais a mordida cruzada, a simetria facial que ela apresenta, eles costumam relatar que já tinham observado que desde bebezinho eles tinham aquela simetria facial e questionam se isso não é algo genético, tipo cor dos olhos, nasceu com ele e vai morrer com ele. Realmente, sempre acreditamos, no passado acreditávamos que o genótipo predetermina tudo o que vai acontecer na nossa vida. Mas recentemente, os estudos da epigenética, que é a epigenética? É o efeito dos fatores ambientais no fenótipo do paciente. Sem mudar a estrutura do DNA, muda-se a expressão genética do paciente. O DNA, ele está dentro do núcleo da célula, enovelado, assim, protegido por assim dizer, um escudo de proteínas, as estonas. E quando é necessário que o DNA seja transcrito, essas proteínas se abrem. Em outras palavras, a gente pode dizer então que as proteínas que comandam o que vai acontecer, né? E mesmo sem saber desses conceitos de epigenética, no nosso consultório, na nossa prática clínica, é o que nós fazemos no dia a dia, né? Com os nossos terapias, nós mudamos o fenótipo do paciente, não o gene do paciente, né? Sabemos que a dinâmica mandibular durante a mastigação, ela é controlada em dois níveis. Um central no padrão gerador mastigatório e um periférico. E por ser a mordida cruzada posterior unilateral se desenvolver na dentição decídua, ela tem uma forte influência no padrão de geração desses ciclos mastigatórios, no padrão gerador central. E estabelece-se então um ciclo mastigatório invertido. Também essa maloclusão, segundo a pesquisadora Maria Grácia Piantino, ela é percebida pelo sistema nervoso como uma interferência oclusal. E por conta disso, o sistema periférico responde, tornando o ciclo mais lento. Ou seja, estabelece-se assim uma função mastigatória anormal, não fisiológica do lado da mordida cruzada. Podemos dizer então que a mastigação é o elo de ligação, a ponte entre o nosso sistema estomatognático e o cérebro. Em outras palavras, é a interação dos inputs periféricos vinda dos dentes e a rede central via caminhos corticais. E nós sabemos que a mastigação tem um impacto assim muito forte no crescimento e no desenvolvimento crâniofacial, e mais recentemente tem se mostrado, se você procurar no Google acadêmico, você vai ver que os impactos da mastigação se estendem além disso, se fala até do desenvolvimento cognitivo. Numa revisão sistemática da doutora Maria Grácia Piantino, publicada em 2019, no Oral Biology, que avaliava os efeitos adversos de um levante oclusal em animais, mostrou que há um aumento de glicocorticoide nesses animais onde foi provocada essa instabilidade oclusal, né, aumentando assim o nível de estresse, afetou a estrutura do hipocampo, diminuindo o número de neurônios no hipocampo e aumentou as células da glia, piorando a memória e a orientação espacial desses animais. Mas aí a gente poderia pensar, ok, a mastigação tem todo esse efeito no organismo,
Mas o paciente chega no consultório, eu corrijo a mordida cruzada, mudo a posição dos dentes no arco e resolvo essa questão, reorganizo esse sistema, reorganizo essa função mastigatória. Alguns estudos científicos têm mostrado que, infelizmente, isso não é tão simples assim. Trabalhos com aparelhos ortodônticos de expansão lenta e de expansão rápida que avaliaram o tratamento da mordida cruzada e o padrão mastigatório realmente conseguiram corrigir a mordida cruzada, porém não se mudou o padrão mastigatório. Ele continuou sendo não fisiológico anormal, apesar de ter corrigido a mordida cruzada. A pesquisadora Piantino reproduziu esse trabalho usando então um aparelho funcional, o Function Generated Bite. E ela deixou de contenção após o descruzamento da mordida esse aparelho por 6 meses e mostrou que em 100% dos casos corrigiram a mordida cruzada e 75% dos casos corrigiu a mordida cruzada e o padrão mastigatório. Então podemos assim concluir por esses estudos que, uma vez estabelecida a forma do ciclo no padrão gerador central, parece ser relativamente resistente à mudança, mesmo corrigindo a maloclusão, né? Então eu vou deixar aqui com vocês uma pergunta, que é: será que se nós aumentássemos o tempo de contenção com o aparelho funcional, ou seja, aumentássemos o estímulo fisiológico repetido por mais tempo, aumentando o tempo de contenção, nós não conseguiríamos ainda um resultado melhor no restabelecimento da função mastigatória fisiológica? Eu ainda não encontrei a resposta, mas eu deixo aí uma sugestão para pesquisarmos, ou se alguém souber a resposta, eu agradeço. Concluindo, a mordida cruzada posterior unilateral pode levar a efeitos deletérios irreversíveis e, pior ainda, irreversíveis e podem ficar escondidos, porque como na clínica nós vamos perceber que daquele lado que era cruzado, mas não é mais porque nós corrigimos, ainda se mantém um ciclo mastigatório invertido, que o tempo do ciclo é mais lento, que toda a dinâmica mandibular daquele lado é diferente do lado que nunca foi cruzado. É impossível, eu diria até, a gente perceber isso. A gente sabe pelos estudos científicos que isso acontece, mas perceber isso na clínica eu diria que até é impossível. E pensando nisso, nas dimensões assim que toma esse tratamento, eu fiquei pensando o que a gente poderia fazer para realmente atuar no nível de prevenção, não só do tratamento precoce, mas realmente no nível mais nobre de prevenir essa maloclusão. Eu vou tomar emprestado aqui alguns conceitos que eu aprendi num curso com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, que ele avaliava o efeito de uma determinada droga, o efeito do tratamento em 3 dimensões. O primeiro nível é um nível assim, a droga em si, a substância, a posologia, o mecanismo de ação. O segundo nível seria, isso é o que a gente faz normalmente, que a ciência tradicional mais estuda. O segundo nível seria o SET, que é avaliar o indivíduo, seu genótipo, fenótipo, o que ele está vivendo naquele momento em termos de saúde física e emocional. E individualizar o tratamento para aquele indivíduo. Isso é uma dimensão que a ciência começa já a estudar, mas existe uma diferença entre estudar, saber e praticar. Ainda eu acho que pouco se pratica uma medicina individualizada, né? Nós que trabalhamos com ortopedia funcional dos maxilares, eu acho que nós já atingimos esses 2 níveis muito bem. Nós adaptamos a técnica ao indivíduo e não ao contrário, já avaliamos todos os efeitos globais da oclusão na postura e na saúde do paciente, na respiração. Então, acho que esses dois níveis a gente já consegue trabalhar muito bem. Ele fala ainda de um terceiro nível,
que é o setting. O que seria isso? É o indivíduo no contexto, no ambiente em que ele vive. E ele até cita um exemplo que em comunidades negras nos Estados Unidos, quando um jovem negro é assassinado, aumenta o número de partos prematuros e de bebês de baixo peso na comunidade. E essa terceira dimensão, como o Siddhartha Ribeiro fala, a ciência tradicional nem rela, nem chega perto. Aí eu fiquei pensando como nós poderíamos chegar nessa terceira dimensão em termos de tratamento para essa nossa má oclusão, né? Lendo um artigo científico publicado no American Journal of Orthodontics em 2010, que é um estudo retrospectivo epidemiológico, mostrando a relação entre tempo de aleitamento materno, tempo de amamentação e mordida cruzada posterior na dentição decídua. Ele concluiu que 2,2% das crianças que amamentaram por 1 ano ou mais apresentavam mordida cruzada posterior na dentição decídua e 31,1% das crianças que não amamentaram apresentavam mordida cruzada posterior decídua. Então, mostrando assim um forte impacto na prevenção dessa má oclusão nas crianças que amamentam, né? Só que é fácil amamentar por 1 ano ou mais? Não, é muito difícil. Eu posso falar assim por experiência clínica e também pessoal. Eu tive que ter 3 filhos para conseguir isso só no último. Só a última filha eu consegui amamentar por mais de 1 ano. E por que é difícil? Porque a amamentação não é inato. A mulher precisa aprender a amamentar. E o contexto, o ambiente que ela vive é muito importante para ela conseguir isso, né? Então a amamentação precisa ser protegida, promovida, apoiada por todos os profissionais de saúde, pela comunidade, pela família, né? Então eu termino agradecendo a todos e deixando uma sugestão para que sejamos profissionais de saúde amigo da amamentação e deixo o site aleitamento.com para quem quiser se atualizar. Muito obrigada.